Saulo Aires, com o tema Impacto da Mudança Climática nos Recursos Hídricos do Brasil. Saulo é engenheiro civil, doutor em recursos hídricos e especialista da ANA em saneamento e mudanças climáticas, com experiência em pesquisas e projetos sobre gestão da água no Brasil. Bem-vindo, Saulo. Bem, pessoal, bom dia. Finalizando aqui o dia hoje bastante inspirador. Como o colega falou, eu trabalho na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. A ANA é uma agência um pouquinho diferente das outras agências que a gente conhece, a ANEEL, a Anatel. A ANA ela lida não só com um bem regular, um bem comum, um bem público, que é a água, e também ela participa também da implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. E dentro dessa outra função dela, é fundamental que a gente incorpore esse que é o maior desafio da humanidade nesse século, que é como a gente vai lidar com essa questão da mudança do clima. Então, eu vou trazer aqui um pouco de como isso está sendo incorporado na nossa gestão, como isso está entrando de forma efetiva, algumas dificuldades que nós temos, apresentar aqui alguns resultados, infelizmente resultados esses não muito esperançosos, e depois mostrar um pouco do que a gente vem fazendo em termos de adaptação à mudança do clima. Bem, pessoal, embora acredito que todos aqui já saibam, a mudança do clima ela impacta diretamente o nosso ciclo hidrológico. Como o professor bem explicou anteriormente, o ciclo ele envolve todas as etapas de circulação da água, e a mudança do clima ela meio que acelera esse nosso ciclo hidrológico. E para entender melhor uma das consequências dessa desaceleração, a gente pode entender como funciona o processo de precipitação dentro desse ambiente de mudança do clima ou aquecimento global. Se a gente imaginar a atmosfera como um reservatório, a precipitação ocorre quando esse reservatório ele enche, ele satura de água. Então, quando esse reservatório ele recebe umidade, vindo aí de inúmeros locais, e ele satura, ele enche, ele precipita. Então, esse é o processo natural da precipitação, que é parte ali do nosso ciclo. No entanto, quando a gente aquece a atmosfera, ele causa um efeito que é como se a gente aumentasse esse reservatório. A gente meio que aumenta esse reservatório. E o que acontece quando eu aumento? O primeiro efeito é que, para mim, vou precipitar, lembrando que eu preciso encher o reservatório, eu vou precisar de mais água. Eu vou precisar de um fluxo de umidade maior para ele encher e precipitar. Ou seja, as precipitações vão ficar mais difíceis de ocorrer. E o que isso significa? Significa secas. Então, aqui eu já explico, já entendo um pouco como essa mudança do clima, ocasionada pelo aumento da temperatura, ele aumenta a frequência de secas. Por outro lado, quando esse reservatório encher, ele vai despejar uma quantidade de muito mais água, uma quantidade muito maior de água e de uma forma muito mais intensa, porque ele está maior. E isso explica também o aumento da intensidade e frequência de eventos extremos quando ele tiver água. Muitas vezes pode parecer paradoxal, na mesma região eu vou ter secas e cheias, mas isso ajuda a explicar um pouco esse fenômeno. E, infelizmente, a gente já vem vivenciando isso. Quando a gente observa os eventos extremos recentes que ocorreram no Brasil, e aqui à esquerda eu pego ali a região amazônica, desde 2005, 2006, a gente vem observando recordes de seca associados depois a anos seguintes de cheias. Seca e cheia, todos numa intensidade muito forte. Para pegar aqui os anos mais recentes, em 2023 a gente já teve uma seca muito severa na Amazônia. Ontem mesmo alguns colegas mostraram esse evento. E em 2024 a gente teve aquela que foi a pior seca registrada em várias regiões da Amazônia.
E quando a gente vai aqui, vamos aqui para próximo aqui de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em 2020, 2021, a gente vinha sistematicamente lançando, decretando emergência de seca no estado do Rio Grande do Sul, inclusive com grandes prejuízos lá para a agricultura, principalmente para o arroz. Isso foi se perpetuando, né, até meados de 2020, final de 2023, onde a gente já teve uma chuva, uma precipitação muito intensa. Essa precipitação já foi comparada àquela precipitação histórica que ocorreu em Porto Alegre, principalmente em 1941. E em 2024, a gente teve aquela tragédia, né, ali entre abril e maio, né, no Rio Grande do Sul. Essa enchente que teve lá já vem sendo considerada como a pior desastre de cheias que ocorreu no Brasil em termos de intensidade de precipitação. A gente nunca tinha observado uma intensidade tão forte num espaço tão grande, né? Normalmente a intensidade ela ocorre num espaço localizado e, claro, causa prejuízos, muitas vezes, infelizmente, perdas de vidas humanas, mas, no caso do Rio Grande do Sul, isso aconteceu num espaço muito grande. E isso, gente, não tem muito para onde a gente fugir, isso é catalisado, amplificado pelas mudanças climáticas. Aquilo que a gente achava que ia acontecer só em 2050, 2060, a gente já está vivenciando hoje. Deixa eu ver se eu consigo rodar isso aqui. Aqui, ó. Isso aqui não é realidade só no Brasil. Esses círculos aí mostram, de 2002 a 2023, círculos vermelhos secas e círculos azuis cheias. Cada bolinha dessa aí é um recorde. E o tamanho da bolinha, do círculo, é a intensidade. Então, o que a gente vê aqui, gente, é que não é só uma questão do nosso país. Em todas as partes do planeta, a gente vivencia e observa um recorde. Eu tive recentemente, agora em Genebra, numa apresentação lá na ONU, e eu fui levar, né, a tragédia do Rio Grande do Sul, fui comentar. Praticamente todos os colegas de outros países, cada um tinha uma tragédia, um recorde para chamar de seu. Assim, não era só uma questão só do Brasil. E a gente observa que isso aqui ou seja, ninguém tá livre, né? Ninguém tá. Esse é algo comum que a humanidade tem, que todos vão sofrer com a questão da mudança do clima. E aqui fica bem claro essa questão. Bem, e como é que a gente, dado essa realidade, como é que a gente, aí eu estou falando mais do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, né, que é quem efetivamente lida com a gestão e com o planejamento das nossas águas, como é que a gente incorpora essa realidade que já vem que a gente já vem vivenciando e sentindo na pele. Bem, aqui a gente não tem como fugir da ciência, né? O principal fornecedor, né? O principal elemento que faz com que a gente incorpore e comece a tomar decisões para lidar com essa questão da mudança do clima é a ciência, né? Principalmente desenvolvendo modelos climáticos que simulam, né, o comportamento do sistema terrestre, o comportamento climático. É por meio desses modelos que a gente ratifica, né, e agora, mais recentemente, no último relatório, no sexto relatório do IPCC, o IPCC afirmou categoricamente que é inequívoco, né, a causa antrópica na questão do aquecimento global e da mudança do clima. Esses modelos que são operados por diferentes centros de pesquisa, e eu gosto muito desse mapa porque aqui mostra que são centros de pesquisas, né, distribuídos no mundo. Infelizmente, o sul global, né, pelas questões que a gente conhece, não tem muitos, mas temos centros, inclusive no Brasil, e todos eles desenvolvem modelos, e todos eles chegam na mesma conclusão, né, ou seja, o nosso clima está mudando, está aquecendo, e aqui a gente tem diferentes ideologias, pensamentos, ou seja, assim, o consenso aqui é que, de fato, é o fator humano, e esse mapa mostra a partir desses diferentes grupos de pesquisa, né? E tudo isso é organizado por essa instituição, né, por essa entidade da ONU, né, chamada IPCC, que todos aqui conhecem, né? Ele reúne todo esse conhecimento aqui que é produzido para poder fazer, talvez, uma das coisas mais difíceis que nós temos como humanidade é tentar resolver o problema em conjunto, né? E agora, daqui a 2 meses, né,
a gente vai ter no Brasil a oportunidade de sediar uma COP, né, que é um encontro no qual a gente discute tudo isso aqui e tenta sair com acordos, soluções, né, ou pelo menos cobrar dos países os acordos que já foram feitos, né. E agora, mais recentemente, a gente também está numa batalha para poder ver quem vai pagar essa conta, né. A gente já sabe que, mesmo que a gente consiga um milagre e todos os países se conscientizem em reduzir os níveis de emissão, a gente ainda vai ter, já está sofrendo os impactos da mudança do clima, ainda existe um impacto residual aí por um bom tempo, e nós precisamos nos adaptarmos, e muitos dos países que menos contribuíram com o problema são os que mais sofrerão. Então, assim, a gente precisa cobrar e ver quem vai pagar essa conta, e isso é talvez uma discussão central que a gente está vivenciando hoje na nossa COP30, que vai ocorrer em Belém. Todos esses resultados, eles passam são alimentados, né, por cenários que informam, principalmente aos decisores, aí eu estou falando aqui de chefes de Estado, ministros, qual o comportamento climático, principalmente em termos de temperatura, na medida que a gente caminhar para um determinado tipo de mundo. Esse mundo, ele parte do princípio de como a nossa sociedade irá se desenvolver no futuro, e isso impacta diretamente nos níveis de emissão. Se a gente continuar, por exemplo, com a situação de desenvolvimento baseado exclusivamente ou majoritariamente por combustível fóssil, a gente sabe que a temperatura no final do século vai chegar entre 4 a 3,5 a 5,7 graus Celsius. Isso aqui é acima da média que tínhamos lá no início da Revolução Industrial. Isso aqui é catastrófico, né? Ontem também foi mostrado vários impactos, e o que eu vou trazer aqui são impactos voltados especificamente para os recursos hídricos. Mas os impactos vão muito além, né? Desde perda de biodiversidade, até mesmo inúmeras extinções de espécies de vegetação, fauna, flora, enfim, e lugares onde o ser humano não mais poderá estar lá, devido à situação insustentável que esses níveis de temperatura causarão. Todas essas projeções climáticas que o IPCC fornece, ele oferece, para a gente lá na ANA, é o início do nosso trabalho. Na hora que ele lança os relatórios e as projeções, a gente pega esses relatórios e pega esses dados, né, são dados de clima, né, e aqui eu estou falando de temperatura, precipitação, umidade, enfim, uma série de informações. A gente alimenta, né, nossos modelos hidrológicos. Esses modelos hidrológicos são modelos que ousam, né, ou tentam simular, como o professor mostrou, aquele ciclo hidrológico. A gente tenta, de forma bastante ousada, tentar imitar a natureza por meio desses modelos. E esses modelos são alimentados por essas informações aqui climáticas. E com base nesses resultados aqui, a gente consegue sair com informações hidrológicas que alimentam, né, os nossos modelos de recursos hídricos, né, aquela quantidade de água que a gente utiliza, né, para os nossos usos, e aí isso é representado dentro da nossa hidrografia. Né. A nossa hidrografia oficial hoje, né, que a gente chama de base hidrográfica autocodificada, ela tem cerca de 500 mil trechos, né, e cada informaçãozinha dessa de projeção a gente tem que levar para cada um desses trechos aqui, para poder fazer a gestão de recursos hídricos. É assim que a gente inicia o processo de gestão de recursos hídricos, de como considerar essas informações. Esse caminho, né, que é basicamente pegar as informações dos modelos climáticos, alimentar nossos modelos hidrológicos, depois rodar e alimentar os nossos modelos de impacto de recursos hídricos, né, ele passa por uma série de incertezas, em que pese a gente não tenha mais incerteza sobre o ponto de vista do aumento da temperatura global, da mudança do clima, mas naquela variável que talvez seja mais importante para nós, que trabalham com a água, com recursos hídricos, que é a precipitação, ainda existe uma série de incertezas de representação, da forma como ela ocorre, e aí isso parte de diferentes modelos, diferentes representações matemáticas para tentar representar esse fenômeno, e isso acaba trazendo uma série de incertezas, né? E a gente precisa lidar com essas incertezas e a depender do tamanho delas, né, a gente precisa incorporar isso na nossa gestão. A nossa gestão ela pensa um mundo determinístico, só que agora a gente tem que mudar isso para um mundo de cenários probabilístico.
Bem, agora eu vou trazer aqui alguns resultados, né, que a gente tem obtido, né, a partir de várias parcerias que a gente tem lá na ANA. Né. Primeiro eu vou mostrar aqui os resultados para a América do Sul, né, do impacto da mudança no clima nos extremos hidrológicos, né, seja seca, seja cheia. E depois eu vou mostrar também resultados que a gente desenvolveu na nossa disponibilidade hídrica, que é a principal informação que a gente utiliza para a nossa oferta hídrica. Bem, os resultados aqui, essa primeira parte aqui mostram, né, o impacto das secas. Né? Aqui, quanto mais vermelho, mostra que vai ficar mais intenso as condições secas do Brasil. Esse mapa aqui de cima mostra o número de dias secos consecutivos, né, que a gente tem, que são, o pessoal da agricultura chama de veranico, né, aquele período em que chove menos. A tendência, em 2060, que é a representação desse mapa, é ele aumentar em praticamente todo o Brasil, ou seja, a gente vai passar a ter períodos secos, dentro do período úmido, mais frequentes. Isso é algo totalmente catastrófico para a nossa agricultura, por exemplo. Esse mapinha aqui, pequenininho aqui, mostra o índice de aridez. Esse índice de aridez ele faz aquela classificação, se o clima é árido, semiárido, né, úmido. E no Brasil, até então, a gente não tinha um clima árido, né? A gente só tinha um clima semiárido, que cobre ali boa parte ali do nosso Nordeste. Mas, recentemente, a gente acabou de detectar uma pequena porção já com clima árido, ou seja, seco, clima desértico, e a tendência, né, que no vermelhinho, cada vez mais a gente tem esse caminho para essa condição de aridez. E isso se reflete nas vazões. Praticamente em toda a região do Brasil, a gente vai diminuir as nossas vazões, né, que são esses mapas aqui representados pelos nossos rios. O que vai mudar aqui é a intensidade dessa mudança, que é condicionado pelo tipo de cenário que a gente vai adotar ou o conjunto de cenários que a gente vai adotar. Quando a gente vai para cheias, né, a situação também é muito preocupante. Né? Esse mapinha aqui, esse da esquerda e esse da direita, mostram cheias intensas, né, cheias com magnitudes fortes. Essa cheia aqui seria um tempo de retorno de 2 anos, né, que, em média, acontece a cada 2 anos, e essa aqui é de 50 anos. E quanto mais verde, é maior o percentual de aumento desse tipo de cheia. Quando a gente vem para essa cheia mais intensa, a gente vê que praticamente todo o Brasil é coberto por algum tipo de aumento nessa chuva mais intensa, nessa precipitação mais intensa. E essa precipitação é aquela precipitação que causa as inundações das nossas áreas urbanas, que hoje é o principal problema que a gente tem no Brasil. Então, se a gente imaginar que boa parte da nossa drenagem urbana já está subdimensionada, subestimada, considerando uma situação em que a gente não tinha aumento de intensidade, imaginemos agora num cenário onde a gente, em várias regiões do Brasil, a gente chega a aumentar a nossa intensidade em 10%, 20%, até 30% dessa intensidade até 2040. Então, a gente vai viver, naqueles momentos em que ocorrer as chuvas, várias regiões que já tinham problema vão intensificar esses problemas e as regiões que não tinham vão passar a ter problema. E isso vai refletir também nas vazões. Os principais centros urbanos que a gente tem, que muitas vezes tem muito problema com cheia fluvial, só é pegar ali São Paulo, Tietê, e outras regiões, a gente vai ter muitos problemas com cheias fluviais. Isso aqui, o resultado desse estudo, a gente conseguiu sair com os critérios hidrológicos para poder caminhar e reconstruir a infraestrutura do Rio Grande do Sul, considerando cenários de mudança do clima. Isso foi um importante trabalho, um importante resultado, onde a gente, para as novas infraestruturas que foram destruídas agora nessa tragédia do Rio Grande do Sul, a gente vai passar a ter a oportunidade de considerar também o novo risco devido à mudança do clima nessa nova infraestrutura. Isso foi um avanço, né, para a gente poder começar a encarar a nova realidade. E isso aumenta muito o custo. Não tem como fugir. Né? Quanto mais a gente amplifica isso, maior é o custo. Esse aqui é aquele estudo que eu falei, que a gente mostra o impacto da mudança do clima na disponibilidade hídrica, né, uma situação bem similar. Né, a gente vai ter aumento de evapotranspiração em praticamente toda a região do Brasil, isso significa aumento da necessidade hídrica de culturas agrícolas, o que vai levar a um aumento da necessidade de irrigação, principalmente em regiões onde a gente não tem mais água. Né, então, isso vai ser um potencial para criar conflitos. Teremos, em boa parte do Brasil, diminuição da precipitação, que, combinado, né, a depender do cenário que a gente escolher aqui de emissão, a gente vai ter situações bastante drásticas. Né? A gente identificou, a gente trabalha com diferentes horizontes temporais. Né, e o horizonte que a gente trabalha mais recente é o horizonte de curto prazo,
para a mudança do clima 2040. A gente já observa em várias regiões do Brasil cenários com até diminuição de 40% a 50% da disponibilidade hídrica, né, em muitos rios do nosso Brasil. E muitos rios entrando em situação de intermitência. A gente fez, no plano clima, né, que é o nosso Plano Nacional de Adaptação, a gente utilizou esses resultados para fazer uma classificação de risco, né, considerando magnitude, incerteza, o grau de convergência de todos esses cenários. E aí saiu com uma série de classificações e colocamos isso na nossa hidrografia, tanto olhando do ponto de vista da escassez hídrica, como também das cheias, e também transferimos essa informação para os municípios, para poder entender quais são aqueles municípios que estão mais ou menos em risco do ponto de vista da mudança do clima, considerando esses dois aspectos, né? E aí a classe foi emergencial, que é aquela mais que a gente precisa agir logo, crítica, alerta e cautela. A gente também conseguiu avaliar, fazer essa classificação para diferentes setores usuários, né? Abastecimento público, indústria, energia, agricultura. Aqui é um mapa que eu gosto muito, né, que a gente conseguiu pela primeira vez avaliar nas populações mais vulneráveis, aquelas populações que menos contribuíram com o problema e que mais sofrerão esse risco, né? Fizemos esse mapeamento tanto... Deixa eu voltar aqui, desculpa. Fizemos esse mapeamento tanto para terras indígenas, comunidades tradicionais, áreas quilombolas, municípios com alta vulnerabilidade social. Essa aqui é a população, são as pessoas que a gente tem que priorizar inicialmente. Se a gente for tomar ações, decisões, investir, a gente tem que primeiro salvaguardar essas pessoas. Então, esse é um mapeamento fundamental para que a gente possa orientar, né, principalmente os investimentos que a gente está fazendo em adaptação. Agora, como é que a gente, né, transforma todos esses resultados em adaptação propriamente dito? Primeira coisa é incorporar tudo isso na nossa gestão de recursos hídricos. A gente tem uma ampla legislação já que lida, né, com essa questão da mudança do clima, né? Temos políticas estaduais, políticas nacionais, planos de bacias hidrográficas, né? Temos já praticamente não, todos os estados brasileiros têm uma política nacional, têm uma política estadual de mudança do clima, né? Mas, infelizmente, ainda poucos têm planos de adaptação. Mas é por meio desses planos que a gente consegue incorporar esses riscos e tentar sair com as nossas estratégias de adaptação. A nossa gestão de recursos hídricos ela é, de certa forma, complexa, né? A gente consegue ter uma série de camadas de planejamento, mas agora, com a mudança do clima, a gente precisa integrar não só essas informações nos nossos planos de bacia, mas também nos planos dos entes estaduais, municipais, dentro do nosso plano, e também os planos setoriais, que cada plano tem cada setor, né, tem uma forma de enxergar, de entender tanto a segurança hídrica como a questão da mudança do clima. E isso é feito, né, partindo do princípio de qual é o nosso nível atual de segurança hídrica. E, para isso, a gente trabalha com o nosso Índice de Segurança Hídrica do Brasil, que foi um indicador que a gente desenvolveu lá na ANA, no âmbito do Plano Nacional de Segurança Hídrica, né? A gente chama de o IDH das águas, e é por meio desse indicador que a gente avalia hoje qual a situação. E que, combinado com a pressão da mudança do clima, a gente combina essas informações com a mudança do clima, a gente sai com um novo tipo de risco. A gente tem um mapa hoje de segurança hídrica, eu forço, por meio de diferentes metodologias, esse novo cenário climático, ou esse novo risco, e a gente define novas áreas, ou uma intensificação daquelas áreas que já estão críticas. E, a partir disso, a gente trabalha com medidas de adaptação. Essas medidas de adaptação, elas precisam, dado todo esse cenário de incerteza que eu coloquei aqui, principalmente voltado para como a precipitação, né, até mesmo como esses cenários, né, de emissão vão se processar no futuro, a gente precisa ter algumas características nas nossas medidas de adaptação. E aí eu trago alguns conceitos, como robustez, resiliência, baixo arrependimento e gestão adaptativa. Então, a gente, quando for pensar em medidas de adaptação, dado toda essa conjuntura de cenários, a gente tem que pensar em medidas que trazem benefícios independentemente do cenário futuro. Essas devem ser priorizadas, que são aquelas medidas que a gente chama de baixo arrependimento. Por exemplo, capacitação. Em qualquer cenário, ela sempre vai ser uma boa medida. Educação ambiental, diminuir perdas no sistema, independentemente do cenário que eu vá ter no futuro, é uma medida de baixíssimo arrependimento. Ela vai funcionar em qualquer cenário. A gente precisa pensar em robustez, principalmente para caso aqueles cenários mais críticos ocorram,
né, a gente precisa ser robusto e resiliente, né, que é para poder, caso a gente deixe escapar um cenário, a gente consiga ter a capacidade de nos recuperarmos. Isso passa por que as nossas ações de adaptação têm essa característica. E, por fim, né, a gente precisa ter uma capacidade de entender, caso um determinado cenário que a gente pensou inicialmente que venha se processando, ele não ocorra, a gente tenha flexibilidade para poder mudar o rumo da nossa gestão. Isso chama gestão adaptativa. Cada vez mais a gente vai precisar ser mais flexível nesse ambiente de incerteza e de instabilidade que a gente vai ter devido à mudança do clima. Então, isso aqui é um guia importante, né, de como a gente deve pensar ações de adaptação, pelo menos na área de recursos hídricos, do ponto de vista da mudança do clima. Bem, aqui são algumas ações, né, que a gente já está fazendo, né, no âmbito do governo federal. Né, eu diria que o nosso Plano Nacional de Segurança Hídrica e o Plano Nacional de Recursos Hídricos. O Plano Nacional de Recursos Hídricos, que foi desenvolvido, ele foi atualizado em 2021, 2022, e ele trouxe pela primeira vez um subprograma específico de adaptação à mudança do clima. O primeiro plano, lá de 2006, não tinha trago nada. Daí que, combinado com o Plano Nacional de Segurança Hídrica e os estudos de mudança do clima, a gente conseguiu, esse ano, alimentar o nosso Plano Clima, que teve um caderno específico, né, para adaptação para recursos hídricos. Né? A ministra Marina deve lançar esse plano agora um pouco antes da COP, né, e ele traz uma série de ações efetivas para poder enfrentar. É um plano perfeito? Não, longe disso. Ainda a gente precisa avançar muito, ainda tem muita coisa embrionária, mas aqui é um início para a gente começar, pelo menos do ponto de vista nacional, a trilhar esse caminho da adaptação. Agora aqui é um pouco de como a ANA lida, né, nessa questão da mudança do clima. A ANA, ela como participante central, né, da nossa gestão e do planejamento de recursos hídricos, a gente, desde o início da nossa criação, em 2001, 2002, a gente lida com essa questão da mudança do clima. Eu trabalho com esse tema desde 2010. Né, eu participei lá do primeiro, liderei o primeiro Plano Nacional de Adaptação, especificamente no Caderno Água. A gente foi incorporando isso dentro dos nossos planos de bacia, né, plano de bacia de domínio da União, e fomos avançando. E hoje a gente já tem uma série de ações, né, que a gente pode chamar de adaptação, que vai um pouco de encontro naquelas características que eu coloquei, né, de robustez, baixo arrependimento, resiliência, gestão, principalmente gestão adaptativa. Né? Dentro da agência, o nosso foco não é sair construindo infraestrutura cinza, muito pelo contrário, a gente pensa muito, temos um programa já amplo de soluções baseadas na natureza, que entendemos que é o caminho, antes de a gente pensar em sair construindo infraestruturas aí muitas vezes sem critério. Temos ações de monitoramento do clima presente pelo nosso monitor de seca. Avaliamos especificamente o risco da mudança do clima para setores usuários específicos. Isso é fundamental para a gente poder entender e fazer aquele nexus, né, entre os diferentes setores. Temos investido muito em ciência e educação. Né? Hoje a gente tem um programa Profiágua que paga uma série de bolsistas de mestrado e doutorado, incentivando dentro dessa temática de mudança do clima. Né? A gente tem parcerias muito fortes com o CAPES, com o CNPq, fomentando uma série de centros de pesquisa. Né? Inclusive, com essa tragédia do Rio Grande do Sul, boa parte do que foi produzido de informação foi fruto dessa parceria que a gente tem junto com os colegas lá da URGS. Temos feito muito sobre gestão adaptativa, principalmente em reservatórios, tentando mudar, né, as regras operativas para poder entender e incorporar essa nova incerteza. Enfim, uma série de ações. Temos tentado iniciar um processo de aprimorar os nossos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, tornar uma outorga mais flexível, promover o enquadramento de águas para melhorar a nossa qualidade de água. Enfim, são uma série de ações que a gente está iniciando esse processo, ainda está longe ainda do ideal, mas é algo que a gente mostra que a gente não está parado. A gente está avançando, né? A gente espera que agora na COP30 a gente avance mais ainda, mas a gente não tem mais tempo para poder ficar esperando muito. Né? A gente precisa correr, porque cada vez mais a gente está chegando ali naquele ponto de não retorno, e aí os impactos e as consequências serão muito piores, e a conta também será muito, muito mais alta.
Aqui são alguns desafios que a gente tem, né, no setor de recursos hídricos, né, além da questão dos eventos extremos que a gente vai ter que lidar, mais secas, mais cheias, né, tem uma série de desafios associados a gerir a incerteza profunda, padronizar o uso de cenários climáticos. Né, hoje, cada plano tem um tipo de cenário climático, melhorar a rigidez dos nossos marcos legais e regulatórios, focar na implementação de soluções baseadas na natureza, né? Isso aqui ainda está muito embrionário no Brasil, a gente precisa expandir isso, ampliar, né, a nossa rede de financiamento e, principalmente, né, a gente vive hoje um momento de muita fragilidade política, risco para o nosso sistema nacional, né, e eu acho que a gente precisa conscientizar, né, os futuros dirigentes, né, os nossos futuros líderes, para poder dar mais estabilidade nesse caminho. Esse é um problema comum e cada vez mais a gente vai precisar da colaboração de todos, e esse é um desafio muito, 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 muito grande. Boa parte desses estudos, pessoal, que eu mostrei aqui, né, os resultados, vocês podem consultar aqui no nosso Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, nosso SNI, né, ele traz todas essas informações. Meus contatos estão aqui também, quem precisar de qualquer informação, né, do que eu mostrei aqui, ou de outras informações, a gente está aí junto aí para poder passar e contribuir, né, com o trabalho, com o projeto dos colegas. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção.